Bom, mas agora eu passo a palavra para o Daniel Moura. Eu já conheço de algumas palestras no CREA, de alguns questionamentos. Gosto muito dos posicionamentos dele, né? Ele é realmente um grande defensor dessa questão da acessibilidade e eu fico feliz com sua presença aqui, Daniel. Fique à vontade. Primeiro, boa tarde. Eu queria agradecer a Rosinha o convite que foi feito ao CREA para participar desse debate. E eu queria primeiro apresentar um vídeo que foi matéria do Jornal Nacional da segunda-feira da semana passada, foi exatamente uma semana, é o vídeo 1, que trata justamente disso que nós estamos debatendo aqui, que é da acessibilidade nos espaços públicos. Agora o Jornal Nacional vai mostrar uma forma muito comum de desrespeito aos cidadãos brasileiros. E tão comum que pode ser percebida em praticamente todas as nossas cidades. Inclusive na sua. De cada 10 brasileiros, 4 andam a pé nas grandes cidades. E nem sempre encontram o caminho livre. Em Belo Horizonte tem um orelhão bem no meio da calçada. Eu andando, pensando no meu trabalho, aí quando fui ver, pum. Eu taquei a cabeça ali. Não é só o telefone público que atrapalha. Mesas e cadeiras em frente aos bares também. Sem a calçada, fica ruim. O pessoal vai ficar de pé, pela minha clientela aqui na região, e eu tenho que ter o espaço. Em São Paulo, o que incomoda são os escorregões. Eles se tornaram frequentes em algumas calçadas da cidade. Tava molhado porque choveu e daí eu tava andando aqui e escorreguei, quase caí. Eu com essa sandália mesmo, eu escorrego. Quando eu tô com ela que tá molhado, ela desliza. Eu acho perigosa. No Rio, é frequente o uso das pedrinhas portuguesas. Só que quando uma se solta, as outras acabam se deslocando rapidamente quando não há manutenção adequada. Eu pensei num desse buraco, arrebentei o dedão. E a gente tem que fazer um equilibrismo para poder andar nas calçadas. Equilíbrio que também é necessário em Fortaleza. Neste bairro, praticamente não tem calçada. Pelas regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas, cada calçada deve ter, no mínimo, 1,20 m de largura, livre para circulação. É mais ou menos esse espaço aqui, mas nem sempre esse limite é respeitado. Este passeio, por exemplo, vai ficando estreito. Aqui na frente há uma árvore no meio e alguns passos adiante, simplesmente desaparece, vira um jardim. Na maioria das cidades, o dono do imóvel é quem deve construir e cuidar das calçadas. E a fiscalização cabe às prefeituras. Os passeios, eles são de todo mundo. Todo mundo tem direitos, mas tem deveres sobre ele. Então não pode ocupá-lo porque ele não é seu, é de todo mundo, de toda a cidade. Mas basta dar uma volta para ver que o passeio virou estacionamento. Até eu tomo uma bela de uma multa e parar, né? Horrível, né? Porque você vai passar com criança, não tem como passar. Aí vem que pela rua, correndo risco de ser atropelado. Não, a apresentação. O quadro está passando. Bom, então, vou começar com essa imagem que mostra uma foto de Maceió no início do século. Ali dá para ver o bonde na Rua do Comércio. E para falar um pouco da evolução dos meios de transporte na nossa cidade, né, das formas de deslocamento que nós temos. Até o aparecimento dos meios de transporte mais modernos, as pessoas se deslocavam a pé pelas cidades, né, ou montados em animais, né, em cavalos, ou com carroças. Né. Então, com o surgimento dos meios de transporte, primeiro surgiram os bondes puxados a burro nas cidades. O automóvel é uma invenção muito mais recente, foi inventado agora no final do século XIX, início do século XX. Então, antes, a forma mais comum de se deslocar na cidade era o bonde, né, que inicialmente aqui em Maceió foi puxado a burro e depois com tração elétrica. Então, ao longo do século XX, o que aconteceu aqui em Maceió, e não só em Maceió, mas, né, nas cidades, várias cidades do mundo, com o modelo americano de desenvolvimento? Com a popularização do automóvel, né, através do Henry Ford, que era o presidente da Ford, conseguiu produzir em massa o automóvel, uma mudança no meio de produção. O automóvel, né, foi se popularizando. As empresas de bonde foram compradas pela indústria automobilística, pelas empresas de automóveis, pelas indústrias de pneus, foram compradas e foram desativadas. Isso nos Estados Unidos. Aqui em Maceió, o nosso bonde rodou até 1956, até o
meados da década de 1950. E aqui vocês veem uma foto de Maceió na década de 70, a Fernando de Lima, com 2 faixas de circulação e um de acostamento. Hoje nós temos 3 faixas de circulação, mais uma faixa ali para o ônibus parar. Então, os automóveis ao longo dos anos foram demandando mais espaço na cidade. Então, a paisagem que foi, né, sendo espalhada ao redor do mundo, ali a primeira em Dallas, nos Estados Unidos, a segunda, a da direita, no canto superior, no México, na cidade do México, aqui embaixo na China, que já foi o país das bicicletas, né, conhecido como país das bicicletas, e hoje o capitalismo chegando por lá e está se tornando, o modelo americano está chegando por lá. E aqui em São Paulo, né, o famoso Minhocão, o viaduto Costa e Silva. E aqui em Maceió não foi diferente, né? A Fernando de Lima ali toda congestionada, o viaduto ali na Praça Bonfim, na ex-Praça Bonfim, né, foi demolida a praça para construir o viaduto, para dar mais espaço para os carros, e hoje o congestionamento está em cima do viaduto. Aqui o novo viaduto no Washington Luiz, ali no Farol, e aqui o último que foi construído na Mangabeiras. Então, a cidade foi se moldando ao automóvel para dar mais e mais espaço ao automóvel. E os pedestres foram sendo confinados em calçadas, né, cada vez mais estreitas, e com esses espaços inacessíveis para as pessoas. Aqui o que eu estou falando da confinação dos pedestres, né, você vê ali a subida da ladeira da Catedral, na Rua do Imperador, 3 faixas de circulação para carro e os pedestres confinados naquele espaço ali. Né? Às vezes tem os ambulantes que ficam vendendo também, o cadeirante está ali passando, né, pelo leito carroçável, pela rua. Então o que nós fomos fazendo foi isso, foi dando cada vez mais espaço da cidade para os carros e tomando esse espaço das pessoas. Então aqui o que está acontecendo? Como a rua já não é mais suficiente para tantos carros na cidade, então, né, ali naquela primeira, nós mostramos um espaço de um lote, vamos dizer que lá no centro está acontecendo muito isso, estão demolindo os edifícios, está se acabando com o nosso patrimônio arquitetônico para dar lugar a espaços para parar veículos. Né? Então, tem isso, para os estacionamentos que estão sendo feitos lá no centro. Aqui uma outra forma que está sendo achada também para estacionar os carros, que é você cortar metade do passeio, colocar o carro metade dentro do passeio, metade na rua. Né? A outra forma, que é você dar o recuo no seu edifício, só que o pedestre que está passando tem toda hora que ficar, né, tendo cuidado para não ser atropelado por um carro que está entrando naquela vaga. E a outra forma que não toma nem o passeio todo, nem o lote todo e fica o carro meio lá, meio cá. Então, e também a forma mais comum que é ocupar a calçada toda como estacionamento e as pessoas vão andando pela rua. Então seria isso aqui, né, que pela nossa cidade, quem anda a pé já viu muita cena dessa. Aqui também. Essas fotos aqui eu coloquei todas agrupadas, porque isso eu fiz na semana passada, quando estava indo para o trabalho. Eu peguei a câmera fotográfica, fui na janela do ônibus, tirando foto de tudo quanto era carro que eu ia encontrando na calçada. Fiz essa coleção, para não ficar enchendo muito vocês, eu vou mostrar rapidamente. Né? Ali um caminhão, né, parado, ocupando a calçada, um pedaço na rua, as pessoas passando pela rua. E aquilo ali é quando as calçadas são feitas. Geralmente os comerciantes, né, colocam a vaga de estacionamento da sua loja em cima da calçada, acham que o passeio público é estacionamento. E aqui quando elas não são feitas, né, são usadas como depósito de lixo. Né, essa aqui é na Ponta Verde, essa aqui embaixo, né, simplesmente tá lá, o terreno aluga-se e a calçada não está feita. Então, a via pública, ela está sendo... Aqui outros exemplos também, né, de rampas para subir o automóvel na casa. Então, e o que diz a lei municipal? O Código de Edificações e Urbanismo foi aprovado em 2007 pela legislatura passada da Câmara Municipal. Ele diz no artigo 339 que compete ao proprietário ou possuidor do lote ou terreno a construção, reconstrução ou conservação dos passeios públicos em toda a extensão da sua testada, em logradouros providos de meio fio. Foi aquilo que falou na reportagem. Ou seja, a prefeitura, né, o poder público, o nosso dinheiro público que nós pagamos de imposto, ele é usado para pavimentar a rua, onde vai trafegar o veículo. E o passeio público é deixado a cargo do proprietário do lote. Então, isso mostra o privilégio que o poder público está dando aos veículos e o esquecimento que está dando aos pedestres, porque a gente sabe que... Aí vão dizer, não, mas o proprietário do lote tem que fazer e a prefeitura tem que fiscalizar. Mas essa forma não está funcionando, porque até hoje não funcionou, então, né, se funcionasse a gente não teria, né, esses casos dessas fotos anteriores.